Não tem como a gente falar sobre um assunto se a gente não entendeu de verdade o assunto, se a gente não conseguiu aprender aquele assunto, né? Então, eu tenho uma dica muito boa para que tu tenha certeza que tu entendeu aquilo que tu tá lendo. Essa é uma dica pra gente tanto se familiarizar com o conteúdo, como também para aproveitar melhor a leitura que a gente faz. Também serve para vídeos, por exemplo, também vai servir para aulas. E é o seguinte, sempre que tu tiver uma leitura ou um conteúdo, independentemente de como seja a mídia, e tu quiser ter certeza que tu entendeu, que tu consegue falar sobre aquilo, tu faz as tuas próprias questões sobre aquele tema. Então, por exemplo, tu leu 20 páginas de um livro, ou tu viu uma aula de meia hora. Perfeito. Quais são as 5 ou as 7 ou as 10 principais questões que resumem o mais importante daquele conteúdo? Tu pode ir fazendo ao longo da leitura. Então, quando tu vê que tem uma parte importante, ao invés de ficar sublinhando todo o livro, faz uma pergunta sobre aquele ponto. Depende do tamanho, depende do conteúdo, aí vai variar o número de questões. Mas vai fazendo uma listinha, para que no final da aula, no final da leitura, tu tenha lá as tuas questões e tu te coloque em teste. Como é que a gente faz? Então, eu li, ou eu vi a aula, alguma coisa assim. Eu mesma fiz as perguntas com base no que eu li. Então, tinha um conceito lá que era importante, o conceito de propriedade privada, por exemplo. Aí eu fiz a seguinte pergunta: o que significa propriedade privada? Então, lá no final, essa é uma das perguntas, eu vou ler aquela pergunta e eu vou responder. Para mim mesmo, pode ser. Mas tu tem que responder. Tu pode, se tu tiver muita dificuldade de falar, volta, dá uma olhada. Se quiser, até dá para fazer escrita aquela questão. Mas o ideal é que tu treine a resposta. É só tu e tu mesmo. Ninguém vai ficar sabendo o que tu falou. Mas tu já vai saber, primeiro, se tu entendeu o conteúdo. Segundo, se tu conseguiu guardar alguma coisa. E terceiro, tu já vai estar praticando a fala sobre aquele conteúdo. Resumindo, o que a gente tem que fazer aqui? A gente cria a nossa própria maneira de estudar. No final lá do teu livro, da tua aula, do teu estudo, enfim, tu vai ter as questões para responder. E aí? E aí que ali tu vai ter que falar, responder com as tuas próprias palavras, certo? E vejam, depois que a gente responde uma vez, normalmente a gente não esquece mais. Mas se tu esquecer, nada te impede de refazer aquelas questões. Então, no final de um livro que tem muitos capítulos, por exemplo, tu vai ter uma lista de muitas questões. Se tu conseguir responder aquelas questões, significa que tu aprendeu boa parte do conteúdo, né? E aí que se um dia tu precisar falar sobre aquilo, tu já vai ter alguma coisa, algum discurso minimamente pronto. Porque eu já respondi para mim mesma, mas eu já respondi, certo? Então, essa é uma ótima técnica para a gente entender, aprender, ter certeza que a gente lembra, que a gente entendeu daquilo e ainda por cima desenvolve um pouco mais a nossa oralidade.